Boa noite, pessoal. Estou esperando a Michelle entrar. Nós vamos falar sobre sustentabilidade. O nosso tema é Casa Consciente. Oi, tudo Boa bem? noite. Boa Tudo noite. bem? Que Tudo e com alegria ter você? você aqui comigo. Tá Obrigada preparado? também. Me preparando. Deixa eu colocar já aqui o tema pra gente. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tô aqui no chazinho. Beleza. Acho que a conexão tá boa, né? Tá ótimo. Tudo certo. Uhum. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô. Eu Tá? coloquei até o fone para ouvir melhor e não ter muito eco, essas coisas, né? Uhum. Deixa eu botar aqui comentário. Ah, foi. Pra iniciante nessas coisas, fica pastando, né? A iniciante sou eu, que é a minha primeira. E você já fez um monte, tá ótimo. Que honra! E aí? Hum, Pessoal, boa noite, então. Eu sou a Mari e a Mi. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, sobre práticas conscientes na casa. A Mi, ela é da Sampa Earth, então, de uma empresa incrível que está com uma ideia super bacana, assim, para amor à Gaia, amor ao nosso planeta. E nós vamos fazer essa troca. Eu na parte de decoração, de interiores, e a Mi falando sobre dicas sustentáveis, sobre as práticas que ela já faz em casa, né? Sobre a experiência isso. dela com sustentabilidade. Então, bora lá, Mi. Vamos É um lá. prazer ter você aqui comigo, de verdade. Estou muito feliz. Eu também, gratidão por me ajudar e E assim receber, né, me nessa receber, parceria exato, nova. me dar. Então, todos estamos na internet agora. Isso é ótimo, maravilhoso. Podemos alcançar cada vez mais pessoas, né? E, Mi, se apresenta um pouquinho pra gente, fala sobre a sua missão na Sampa Earth, o que você sente. Tá. Pode falar. Então tá, vamos lá. Meu nome é Michele, eu idealizei o Sampa em julho do ano passado, e a minha ideia é realmente levar coisas que eu já fazia no meu dia a dia, aqui em casa, né? Desde 2017, que quando foi que eu despertei para essas coisas de repensar nas formas de usar as coisas, né? E eu sempre tive vontade de empreender. E aí eu falei assim, por que não empreender com alguma coisa que eu realmente acredito, né? E não vender por vender só mais um produto, né? E aí foi numa feira de artesanato da Pinacoteca, que tinha uma artesã vendendo esse paninho, né? Que eu já conhecia, já usava em casa. E eu comentei com uma outra amiga, falei assim, olha, apresentei para ela, né, para ela também começar a usar e querer, e minha forma sempre foi essa, olha, por que que você não reutiliza isso, né? E aí a minha amiga acabou comprando, e eu falei assim, olha, eu vou começar a fazer para vender também e espalhar para mais pessoas isso daí. E foi aí que surgiu o Sampa. Tanto é que o nome, assim, eu não tinha ideia também, né? Eu pensei, poxa, eu moro em São Paulo, a gente chama de Sampa, né? E o Earth é o nosso planeta, né? Então, assim, vamos cuidar do nosso planeta. E aí juntou esses dois, por isso que eu dei o nome de Sampa Earth. E desde então, eu comecei com os paninhos e agora eu estou estendendo para outras linhas, assim, que a gente pode utilizar em casa mais sustentável e deixar de comprar exacerbadamente. Bacana. E além dessa pessoa que você conheceu na Pinacoteca, né, que foi o evento assim que deu ápice a tudo isso na sua vida, antes disso você já tinha tipo essas práticas ou você sentiu que intensificou e você começou a ver as coisas de uma forma diferente depois disso, né, de 2017, mais ou menos? Eu já tinha algumas práticas, né? Como que você até colocou aqui, eu pedi pra eu colocar, eu sou a louca dos potinhos. Sempre fui de guardar um monte de potinho para armazenar as coisas aqui em casa e organizar, né? Em 2017, quando eu fui para o Canadá, que minha filha morou lá um tempo, lá ele já tem, onde ela morava tinha o dia certo de descer o lixo, de reciclar. E aí eu falei, poxa, olha que bacana, né? Que organizado, e por que que a gente não pode fazer isso, né?
E aí, nesse dia da feira de artesanato, que é uma coisa que eu sempre admirei muito, eu achei muito bacana, eu senti no coração que eu queria fazer alguma coisa assim, né? De ajudar o nosso planeta de alguma forma, deixar uma pegada sustentável e vender alguma coisa que eu acredito que eu uso mesmo. E foi aí que aconteceu tudo isso. Muito linda a sua história, né? Porque a gente fala muito sobre propósito, né? É, E é muito bacana quando você encontra algo que é tão ressoante, né, com o seu ser, que não tem mais separação do que você, por exemplo, do que você produz, do que você vende, do que você usa, né? é, Você usa o seu produto e aquele produto ele faz parte da sua vida, né? é. Eu E acho por que isso é si, muito mais bonito, né? Porque tudo que é, a gente faz é verdadeiro. É e muito cada lindo. vez que eu ponho a mão assim, eu fico pensando, poxa, esse produto que eu estou produzindo está indo para casa de uma pessoa para embalar os alimentos, que é, o nosso alimento é tão sagrado, né? Ainda mais nessa época de pandemia, a gente vê quantas pessoas têm a sorte de ter em abundância e quantas pessoas está faltando isso, né? Então, cada vez mais eu sinto que eu tô no caminho certo, assim, tô feliz, tô muito feliz. É, quando eu conheci a sua marca, tipo, pra mim foi. Eu fiquei, tipo assim, abismada. Sério, eu falei, uau, como assim? Isso É, existe, sabe? Eu é, não conhecia os paninhos ecológicos, né? E aí até que você me deu, né, um conjuntinho e tal. E aí eu testei em casa e falei, meu, isso faz muito sentido, né? Todas as pessoas deveriam utilizar. é. Porque, muito além de ser sustentável, é extremamente prático, limpo, Exato. né? É muito mais higiênico. Então, assim, até para uma dona de casa que talvez fale assim, ah, não estou preocupada com sustentabilidade, que Isso. acho que deve Ela, ser ela bem, pode comprar pela praticidade, né? sim, é muito prático. Então, de uma forma ou outra, colabora muito com o nosso cotidiano, né? Aquilo. Exato. Vejo que muitas empresas também estão adquirindo, né, essa nova consciência. Então, você vê produtos cosméticos, né? Porque eu fui da área da estética, né? Trabalhei um tempo com isso e naquela época não tinha, né? Os produtos eram todos estragou, joga fora, as embalagens eram Também totalmente descartável. descartáveis, não tinha nenhum quesito de ser biodegradável ou não. Então, eram, assim, uma quantidade de lixo imensa. E hoje em dia as embalagens já são diferentes, a gente já permite uma reutilização dessa embalagem ou até É. A um logística descarte, reversa também. né? É, tem muitas com logística reversa, né? É bem bacana isso. Tem uma empresa, Love Beauty and Planet, Sei, a Love Beauty, isso. maravilhosa, né? Porque você vê que a própria composição da embalagem, ela não é natural. Você vê que ela é mais fininha, né? Ela é É. mais sutil nesse sentido. E ela é da Unilever, né? Então eles estão com esse. Parece que tem um quiosque, acho que só aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, não sei, fora de São Paulo. Que eles têm a proposta que se você levar a embalagem, eles têm um quiosque lá para você reabastecer, eles dão acho que 10 ou 20% de desconto se você levar essa Nossa, embalagem. Então as empresas grandes estão começando a pensar nisso mesmo, né? De você ser mais sustentável, né? E não precisa gerar tanto lixo desnecessário. sim, Eu até uma separei umas consciência. coisinhas aqui, tipo, que nem eu procurar essas embalagens aqui só para você repor na sua embalagem que você tem em casa. Não tem necessidade de ficar comprando toda hora um monte de coisa, né? Sim, exatamente. E isso muda não só essa questão, né, de descarte de lixo, mas muda a forma com que a gente utiliza os produtos, né? A consciência que isso traz para nosso cotidiano é muito maior, porque a gente teve uma era de utilização de plástico, né, muito grande por muito tempo, e E a vai gente ficar não por tinha muito tempo. com isso, né? Tipo, É, era lixo, lixo, lixo. E eu lembro, até hoje, às vezes eu me assusto com a quantidade de lixo que às vezes a gente produz, ainda produz. Por mais é. que você reutilize, né? Por exemplo, eu acho que nessa pandemia tem bastante gente pedindo comida. E pedir comida, para mim, assim, é um problema, porque a quantidade de embalagens que vem em qualquer tipo de Você fica alimento, vendo, né, desnecessário às vezes algumas coisas, né? sim, e não tem, ainda não tem tanta consciência nesse segmento, né? Não. Então, acho Desculpa, que pode falar. Falei, as e poucas embalagens que tem, né, né? desperta para várias sensações e percepções disso.
da nossa vida, né? E as poucas embalagens que desenvolveram já que é um pouco mais biodegradável é muito cara. Então fica inacessível para a pessoa que faz delivery também adquirir isso, né? Sim, Então é uma coisa que realmente a gente tem que, sei lá, pensar, diminuir custo, não é sei, pensar. repensar em tudo isso. Tem acho que as opções, né? Quando você vai pedir, por exemplo, agora de você colocar, não precisa mandar talher, algumas Uhum. coisas para reduzir menos ainda, né? E eu fiz poucos pedidos delivery durante essa quarentena, né? Mas poucas vezes que vieram, alguns veio naquela embalagem de papelão. Você já pode usar isso daí para lixo, né? E etc. Eu guardo para E isso. imagina que seria tudo que for plástico, né? Que for uma possibilidade, você dá um outro uso, né? Isso. Então, usar o mesmo na cozinha, ou usar criatividade. Eu acho que isso é um grande cheque para a nossa criatividade, para a gente perceber as coisas e os seus novos usos, né? Que é o que a gente vai falar bastante aqui. Eu vou falar É. bastante disso no coração também. Sim, Mas que é bem legal. me fale um pouquinho assim das suas práticas diárias, o que você percebe assim que é bacana de ser compartilhado com o pessoal. Você pode falar pra gente? Sim, além de eu guardar os potinhos, né, em si, eu sempre tento comprar mais coisas a granel, né? Tem uma loja muito perto aqui da minha casa, então assim, quando eu saio programada para fazer essas compras, eu já levo, né, potinho já para ele tara lá na hora, ele até adora, ele acha legal, e eu fico feliz quando tem alguém lá na hora comprando e vê, né? Porque são com os exemplos que a gente fala assim, poxa, Com realmente, né, não preciso certeza. colocar no saquinho plástico, né? Então, por exemplo, aqui a pipoca, eu coloco nesse potinho aqui, levo lá o potinho e compro o que eu preciso. Sai cheia É, das embalagens, né? Exato, você sai cheia de sacolinha, mas ao mesmo tempo você volta tranquila, né? Sem gerar desnecessariamente. Essa semana eu postei a borra do café, né? Que eu faço no coador de pano. Então a Sim, borra do café eu guardo para poder fazer uma esfoliação. achei Que, genial. que também a gente sabe que os esfoliantes, dependendo do esfoliante, ele tem microplásticos, que isso daí vai parar até dentro de nós, né? Depois eu ia sugerir um filme que chama Oceano de Plástico, que tem lugares que tá deixando de comer peixe porque o peixe ele come os nossos microplásticos E depois a gente e, come. e depois a gente come o peixe. Para quem É, ainda não é vegano, né? Para quem é vegano já tá mais tranquilo assim, né? sim. Isso daí. Mas para quem ainda não é ou tá em transição e come pelo menos peixe, né? E deixou de comer carne, são coisas que a gente tem que repensar, até tudo que a gente usa, sabão, que nem o sabão de coco líquido que eu estou ensinando a fazer, né? Até gravei hoje um vídeo que eu fiz de novo, e aí eu vou postar no meu feed depois como que eu faço, que é biodegradável. Então, assim, é substituir coisas. Por exemplo, bucha. A bucha eu uso a vegetal para lavar a louça. No começo você acha estranho, mas depois você fala assim, meu, é até melhor do que a outra bucha que estávamos acostumados. E É ela é sempre um compostável. parâmetro, né? A Trícia falou aqui que acha que o mais difícil para ela é a manutenção da casa. É isso? Acho que hoje a manutenção é. E De eu concordo. limpeza? Será? Sim, É, tudo que é casa, porque a gente não foi ensinado essas práticas. A exato. gente foi ensinado totalmente o contrário. Então, para a gente é tão estranho, né? Ter que reformular toda a nossa forma de vida, mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você mudar a forma de É uma viver. constante mudança, né? Todo Sim, dia você está se policiando e vendo o que você pode fazer para mudar. E eu acho que durante essa quarentena, olhando o lado positivo, a gente consegue ver de perto o lixo que a gente gera, para quem às vezes tinha uma pessoa que ajudava em casa e teve que dispensar por conta dessa pandemia, terceirizava, né? né? Exato, e não tinha noção, às vezes, do quanto desperdiçava tanto alimento ou o lixo que produz, né? Eu acho Uhum. que tá ficando mais visível o quanto de lixo que a gente produz em casa, né? Cada pessoa. E a forma que você reutiliza, né? Sim. É bacana você falar sobre essa questão da quarentena, porque eu acho que ela é um grande grito de liberdade, sabe, da natureza, porque
além da gente estar vendo tantas modificações na própria natureza, se livrando da gente, né, por causa de todo esse processo, de nós não estarmos mais produzindo e poluindo da forma que a gente faz, ainda é um grande presente para a gente de enxergar todas essas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Porque quantas vezes você conseguiu parar na sua rotina para olhar para isso, né? Para olhar para sua alimentação. Porque é que nem você falou, às vezes a gente pensa que sustentabilidade é o macro, né? É tudo grande. Não, é o navio que jogou o resto de petróleo no mar. Não. Não. Sabe, a sustentabilidade está naquela coisinha pequena que você nunca reparou. Tá na forma que você lava a mão, tá na forma que você lava o cabelo, né? Então, O nossa, banho, meu o shampoo, tempo do banho, né? sim, o seu shampoo polui se você não tá usando um shampoo que é biodegradável, que é vegano, Exato. fazendo algum tipo de impacto na natureza. E o que eu achei muito incrível, assim, que na pós-graduação, eu estudei gestão ambiental, né? E a gente estava fazendo uns cálculos. Existe um cálculo que é da pegada ecológica. Acho que você já deve ter visto também. Que Sim. fala de quanto você ocuparia em planetas com todas as práticas que você tem hoje. E a gente gastaria mais de 2 planetas. Não, Então, isso é assim, real. não tem mais de 2 planetas. A gente tem um e esse um ainda está com problemas. Esse um ainda está pedindo socorro. Então, tá mais do que na hora da gente começar a rever as nossas práticas e sair um pouquinho da nossa segurança, do nosso conformismo, né, com as coisas. É, é bem isso E é mesmo. E é o que eu falei, às vezes algumas coisas que a gente pode pensar, poxa, pra que eu preciso comprar tanta roupa? Um exemplo, né? Pra quê, né? Eu posso doar pra alguém, eu posso mudar, porque a maioria das roupas é tudo com poliéster, que quando lava sim, também, tem estudos mostrando que solta esses microplásticos. Então, você tem que, se você fosse comprar novamente, usar 100% algodão ou comprar de brechó. A minha filha ama roupa de brechó, por exemplo. Eu acho demais isso. E realmente, ou uma amiga passa para outra, eu tenho uma amiga que vira e mexe, ela me dá roupa, eu adoro, eu passo as minhas para minha irmã. E eu acho que é assim que tem que ser, né? Sem comprar tanta coisa exacerbadamente, assim. a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui, né? E eu posso falar que assim, a indústria da decoração também tá logo ali, É. porque são as tendências que nós mesmos ditamos, né? Então, E aí tudo vai que for descartando, eu quero trocar tudo e descarta. exato. Então, tem um consumo muito maior do que a necessidade, o uso, e tem também as tendências que ditam a troca constante disso, né? Então, mudança de paradigma, mudança de padrões, tá tudo aqui, né? É. E você faz super bem as reformas, né, de imóveis, Eu né, que você sempre posta. assim, primeiro que a maior parte, acho que 90% dos móveis da minha casa já são de reuso. E aí eu reuso e reformo eles, né? E Exato. por quê? E aí eu posso entrar, já que você puxa esse gancho, falar de móveis. Móveis são, assim, complicados na questão de sustentabilidade, porque há uma troca muito constante deles. E hoje em dia as pessoas compram móveis que não têm uma qualidade assim considerável, né? Antigamente as pessoas faziam os móveis com madeiras maciças, durava 100, 150 anos um móvel, uma cama, um guarda-roupa e ainda estava lá firme, né? E se for parar para pensar também de onde veio essas madeiras, né? Se for de lugar. Sim. E aí hoje a gente fala sobre as madeiras certificadas É, e com manejo sustentável correto, né? Que seria a plantação de árvores específicas para para a isso, né? construção de mobiliário, para a utilização humana, para a construção de coisas, né? Todas as madeiras que a gente utiliza em construção civil, em mobiliário, tem que ser de floresta de manejo sustentável. Isso é muito importante, né? Então, o que eu diria para as pessoas, quero comprar um móvel de madeira. Veja se a madeira é certificada, se a empresa é correta, se tem uma preocupação sustentável. E não é só por falar, né? É que quando a gente não faz isso, a gente abre espaço para toda uma madeireira clandestina, por exemplo, ganhar dinheiro em cima
né, da devastação do nosso planeta. Então, Exato. sim, ter essa consciência, porque você é um comprador no mundo que tem que ser consciente com tudo que você faz. Eu vi até uma coisa que eu achei muito legal, que é quando a gente começa a entender a nossa espiritualidade, o nosso autoconhecimento, eu te passei até, né? A gente É, começa a ver a nossa pegada no mundo de uma forma diferente, porque a gente começa a ter mais consciência do nosso ser perante a sociedade, né? Perante os outros, né? O que que eu tô fazendo e como eu impacto as pessoas positivamente ou não, né? Então, isso é o mais interessante. E é, falando de móveis, uhum, só para finalizar, então seria então igual roupa, né? Buscar brechós, exato. buscar móveis de madeira de demolição, que é uma reutilização, buscar ou então buscar móveis novos que sejam produzidos com essa consciência, que é o mais importante, né? É como as coisas que eu procuro fazer aqui para os meus produtos. Por exemplo, o apiário que eu compro, a cera, é um apiário caseiro Sim. e o apicultor ele faz por amor mesmo às abelhas, aquelas coisas todas, né? Tipo, não de uma indústria, sei lá, gigante que emite nota e etc e tal. Ele mostra, né, qual que é, foi a colheita que ele fez, tudo. Eu tenho que pedir com uma certa antecedência, porque como é uma produção caseira dele, respeitando, né, então eu tenho que fazer sempre com uma certa antecedência a compra. Uhum. A mesma coisa os tecidos, né? Tem um lugar que chama Banco de Tecidos. Toda vez que a indústria têxtil muda uma coleção de tecidos, ela descarta esses tecidos, né? E aí lá eles revendem esses tecidos para. Você consegue achar, sei lá, até 10 metros, sei lá. Até a Farm começou a passar os tecidos para Nossa, lá. Só que as estampas coisas da. Então, só que aí as da Farm, infelizmente, não são 100% algodão. E aí, pro meu produto, eu não consigo Ah, fazer. Tem tá. um pouco de poliéster, mas Uhum. as estampas são lindas, né? E aí você compra e deixa de gerar o lixo, o resíduo têxtil, né? Que a gente fala, né? Sim. Então, assim, você É, tem que pensar em tudo mesmo, toda a cadeia. Até quando eu desenvolvi a embalagem, tudo de papel. Quando eu faço uns com botão, o botão é de madeira. É tudo 100% sustentável o máximo possível. pensar em todas as etapas, né? Desde a concepção do produto até o descarte É, e o reuso dele. Porque exato. se a gente pensar num modo assim, meu, nada sai do planeta, tá tudo aqui, né? Então, se você Uhum, colocou no lixo, pode ter certeza que ele foi para algum lugar e ele vai ter que ser reutilizado, né? O sim, tempo todo. E quando a gente fala de casa em si, a gente tem que pensar em não só nisso, mas em eficiência energética, né? Então, a gente está usando de fontes naturais para produzir energia, né? A energia da luz, a energia que você usa na cozinha, no seu eletrodoméstico, né? Então, você tem que pensar o que que eu posso fazer dentro da minha casa para minimizar o uso dessas energias naturais. sim, exato. Como eu coloquei até essa semana para eu me destravar um pouco para hoje, eu fui colocando algumas dicas, né? Então eu coloquei assim, sei lá, separar para lavar roupa uma vez por semana, sabe assim, não todos os dias. Sei lá, ao invés de aspirar a casa, passa a vassoura, coisas assim que, né, você pode ir economizando. A gente acha assim, mas é coisinha boba. Mas não tem aquela segunda-feira sem carne, isso daí impacta pra caramba, né? O meio ambiente, tudo que envolve quando você come um pedaço de carne, né? Então é E a mesma coisa. é pouco em relação a talvez você naquela semana. Agora, se você pensar, você naquela semana faz a conta por ano e pensa Exato, isso, tipo, na sua rua, você já vai ver que isso é um impacto imenso, né? Imagina no planeta inteiro. E aí exato, você pode fazer a conta inversa também, que é tipo assim, a gente não fez isso o errado por muito tempo e não deu certo para o planeta? Então, se a gente fizer o certo por muito tempo, pode ter certeza que isso vai ter um impacto. é, Então, acho que é um pensamento meio de boicote, sabe? Da gente não querer sair, né, da nossa zona de conforto, porque exige muito, né? Exige um sim. novo olhar sobre as coisas e nem sempre é fácil. E falando do plástico, né, que é o que
o que começou o meu produto, né, para deixar de usar plástico filme, né? Tem um estudo que fala que em 2050, se nós não mudarmos o nosso hábito, vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. Ai, meu Deus, que lindo! É. Pronto, Vai ter desculpa. mais plástico, imagina, no oceano do que peixe. É surreal e se você vê, se você vê esse filme que chama Oceano de Plástico, que tem no Netflix, você fica mais chocado ainda de ver as coisas que eles encontram. O tanto de animal que morre por conta disso, de uma tampinha que a gente deixa na praia, de tudo. Sai, vai. Gatinhos. Então, assim, Sim, realmente a gente tem que parar para pensar ainda no que a gente pode reaproveitar, o que a gente pode reduzir, reutilizar. E a minha página começou assim, para vender, e hoje em dia eu sinto que eu não quero ficar só postando coisas que eu vendo, eu quero postar também soluções que a gente pode reutilizar no dia a dia para não ficar comprando, às vezes, desnecessariamente algumas coisas e reutilizar o que você já tem. porque vai muito além de você produzir e vender, né? É isso que a gente estava falando, né? Então, você abraçou tanto a causa disso, né? Pra você, que você quer que, tipo, meu, vamos todo mundo junto, vamos fazer isso acontecer. Exato. Aí Uma forma de uma pessoa que compra o meu produto e começa a usar, e as outras começam a ver, né? Quem mora na casa junto fala assim, poxa, realmente isso aqui é prático, isso aqui é muito utilizável, aí quer dar de presente para a mãe, tanto é que a embalagem eu já fiz pensando, falei, poxa, eu compraria para dar de presente para alguém isso daqui, entendeu? Quem não leva uma fruta para o trabalho, alguma coisa, entendeu? Então, tudo foi pensado com muito carinho mesmo, desde o início Não, mas para realmente ir passando de boca em boca, espalhando para mais pessoas conhecerem e usando e mudando um hábito. e é nítido que isso foi feito com amor. Eu mesma já Obrigada. dei de presente. É, Já dei de presente já, é tipo um ótimo presente e todo mundo usa, né? Não tem um negócio tipo, ah, não, esse é de um nicho. Não. é, É nicho planeta, sabe? Todo mundo vai utilizar o seu produto. Mas me fale, você tem o paninho ecológico, né? Que foi o seu primeiro produto. Mas depois isso. você começou com o coador e Coador de como é que ele pano, tem saquinho de chá agora, tá com ele aí? tem... Ah, esse aqui é o Nossa, saquinho de de chá chá. é ótimo, hein? Tô Eu até tô precisando. tomando, por sinal. Fiz aqui um de erva cidreira. Coloquei aqui e tô tomando. Então tem saquinho de chá, tem coador de café de todos os tamanhos. Aí tem o ecofilme, né, que você já tem, já conhece, essa embalagem bonitinha. Tem o EcoPad, deixa eu ver onde que eu coloquei. Tem algum lugar aqui, mas ó, é para tirar maquiagem, essas Ótimo. coisas. E eu tô querendo desenvolver. Ah, eu quero muito. Esse daqui eu comprei em Amsterdã. Eu queria muito achar um igual para fazer compra de Ah, hortifruti, daí essas coisas. sim, sim. Ele é de algodão, 100% algodão, mas né, assim, igual esse eu É não tipo acho uma de jeito telinha. nenhum. Tipo uma telinha, exato, mas ele é 100% algodão. Eu Eu ainda vi não isso. comecei a comprar, a fazer, porque eu quero um parecido, assim, sabe? Tem outras formas de fazer, mas eu Eu vi queria isso muito numa fazer isso. live. Vou pesquisar para te mandar. Que falava sobre o uso dessa sacolinha. É bem legal. E eu quero desenvolver também eu não sei o nome do material, de uma bucha, é parecido com uma bucha vegetal, por exemplo, tecido tipo uma juta. Eu quero fazer um saquinho como o saquinho do Ecoped assim, como se fosse um saquinho assim, só que dessa juta, que Uhum. ela é furadinha, que você pode colocar o seu sabonete dentro para viajar, sabonete sólido, e você já usa ela como esponja, Ai, com ótimo. sabonete dentro, sabe? Então assim, acabou o seu sabonete, você coloca um novo e vai reutilizando. Entre um transtorno, principalmente se você leva um sabonete em barra, né? O que você faz com aquele sabonete? Você vai comprar uma saboneteira de plástico, né? Exato, E exato, como entendeu? tá Fora ótimo. o shampoo, agora que agora tem o shampoo e o condicionador em barra, que é uma mão na roda, assim, tanto Sim, de espaço, né, quando você vai viajar, quanto de praticidade e é não poluir o meio ambiente, essas uma máquina coisas. para shampoo e outra para condicionador. É separado?
Porque tem Exato. produto agora que eu já testei também, que é tipo 2 em 1, que eu achei ótimo, mais prático ainda. Exato. Aí teve alguém que você falou que comentou sobre a manutenção da casa, né? Sim, Tipo, produtos naturais, né? Que eu vou tentar também colocando no meu perfil. Fórmulas, por exemplo, uma laranja que você descasca e come. Você pode usar a casca dessa laranja para deixar ela fazer o tipo de um multiuso com essa casca da laranja. Que ele solta o óleo essencial natural, né? Então você coloca lá o vinagre, as coisas, e sim. transforma no multiuso natural que não vai prejudicar os Alta, nossos rios. bacana. Exato, tipo, outro dia eu fiz um bolo de maçã, que eu tinha que tirar a casca da maçã. Você pode usar a casca da maçã tanto para fazer um chá, qualquer coisa, ou fazer o vinagre de maçã que você usa na sua casa. Então, é assim, é tentar reduzir ao máximo o lixo que você produz e reaproveitar tudo que você pode. Sim, com certeza. E você, até perguntei para você, né, sobre se você ia começar a produzir calcinha absorvente Ah, ou sim, os eu próprios quero. absorventes de tecido, né? Porque uma outra coisa que produz assim lixo Muito. de uma forma absurda são os absorventes descartáveis, né? Que tem uma quantidade absurda de plástico, algodão e sei lá Deus o que mais tem Não, naquele produto. tem muita química e nunca, nunca vai ser reciclado e nem compostado isso. Não, A é gente, uma perda, né? nós vamos morrer um dia e os filhos do, sei lá, nossos Vou tataranetos continuar usando pode, os meus absorventes, não, e sabe? pode encontrar, se pegar lá, colocar o DNA, vai estar lá. Nossa, minha avó que usou isso. É ridículo falar, mas é verdade. É surreal. E É tão realmente, absurdo que é real. é. Então, assim, aqui em casa eu já uso, né, a calcinha absorvente. Uhum. Mas eu quero muito que a minha mãe comece. Minha mãe que faz as coisas costuradas pra mim, né? Que ela faça esse absorvente de tecido pra Sim. também começar a vender e as pessoas adquirirem, né, esse novo hábito. E quem E tem uma filho pequeno, né, que a menina, né, que vai, se já puder introduzir, né, isso, porque tem tanto o coletor quanto a calcinha, coisa seria ótima. perfeito. E o coletor também é uma ótima opção, né? Ele é feito de silicone, ele dura de 10, acho que cerca de 10 anos. Uhum. Pensa você por 10 anos, né? Não produzir nenhum tipo de lixo. Além de ser totalmente higiênico, né? E a gente É. também muda a nossa concepção com a mulher, né? A questão do feminino, de toda essa questão sagrada, a gente muda completamente a nossa percepção do nosso corpo, né? Quando eu comecei a usar o coletor, eu mudei o jeito de ver as coisas, né? E eu acho que a forma que a gente usava também o absorvente de plástico, né? É Enfim, tipo, tira e descartar. descarta, sabe? Né? Ele também era uma questão não só de não sabermos lidar com aquilo na época, mas uma questão social, né? Da gente lidar com o nosso eu. Então, para você ver como o Ter autoconhecimento vergonha, né? Tipo, de alguém saber. está totalmente ligado com todos os nossos erros sustentáveis, vamos dizer assim, né? Exato. É toda uma cultura que foi criada há muito tempo, né? De você ter vergonha, de mostrar. Lembra? Quando eu era nova e eu fiquei mocinha, eu saía escondido com as coisas para ir no banheiro para os meus colegas de classe não ver que eu tava com absorvente. É uma coisa assim que. Por que você tem que ter vergonha disso, né? É tão natural, né? Da mulher, né? No caso. Sim, exatamente. E a questão da sustentabilidade também, né? Você vê que quem era sustentável demais era taxado de hippie, né? De louco, de tudo, né? Exato. Como se estivesse indo contra a sociedade. Na verdade, isso é um movimento pró-sociedade. Ou associa com pessoa muito desleixada, né? Fala, nossa, a pessoa é muito natureza louca, né? E não é, é só um respeito maior pela nossa natureza mesmo. Tipo, não quer dizer nada que, né? Respeito pelo nosso eu, né, Mi? É, Porque quando a gente se enxerga como natureza, que a gente sim, você me. identifica isso. E eu acho que talvez, acho não, tenho certeza, que todas as nossas ações, conscientes ou inconscientes, né, contra Pachamama, foram todas porque a gente não se reconhecia parte daquilo. Uhum. Quantas vezes a gente ouve falar natureza hostil?
natureza selvagem, natureza, tipo, todos nomes para denominar algo que na verdade é o nosso, né? De que a gente não queria se identificar e se amar naquilo. Exato. Então isso aí é uma coisa assim que não tem fim. Tem muito bate-papo para falar sobre isso. É a mesma coisa, eles estão falando das abelhas, né, que tá morrendo, e é Até tudo isso. por conta de que é agrotóxico, né, e a gente depende delas para polinizar e trazer o nosso alimento para a nossa mesa, né? Então, tudo, o ecossistema inteiro tá gritando, né, por socorro. Eu acho que a gente tem que parar para realmente pensar na forma que a gente consome e como que a gente lida com tudo isso, né? E para ser sustentável, eu andei pensando assim, que é só a gente pensar como as coisas são concebidas, né? Porque, por exemplo, a abelha. A abelha ela faz parte de todo um sistema que se sustenta e tem um ciclo de começo, início e recomeço. E isso acontece o tempo inteiro, com tudo que a gente vai fazer. Exato. E, por exemplo, a casa, a gente tem que pensar como que a casa deveria ser, né? O que é importante para uma casa? Ter iluminação, ter ar, ter vento, ter vida, Energia. né? É, Então, quando você fala assim, os mandamentos de uma casa sustentável, é ter planta. Mas é qualquer planta? Não, é planta nativa brasileira. Olha só que surpresa! É claro que é planta nativa brasileira. Por quê? é, Porque você tem um clima. Onde você está? No Brasil, que tem um clima específico. Então, tipo assim, é uma coisa tão presente e óbvia que a gente não enxerga. É tão óbvio que a gente não consegue ver, é. né? E Então, é que nem a Rô, né, Rosana, sempre fala pra gente, né? Um relembrar. Não é, a gente não tá aprendendo nada novo. A gente sim, está relembrando. é, Então, relembrar a nossa origem, relembrar a nossa conexão com a vida, com as pessoas. É isso. exato. E Sabe? ser grata a tudo que a gente tem em abundância, né? Que tem tantas pessoas em tantos lugares que não tem. Que nem no começo a gente falou sobre coleta seletiva, né? Não é todo lugar que tem coleta seletiva. Não é, na verdade, é uma reeducação mesmo de mentalidade, hábito, né? Ser colocado mais em pauta nas escolas, né? Sustentável, mostrar hábitos sustentáveis para as crianças desde pequena, né? E elas às vezes reeducar os pais, né? De falar, poxa, pai, por que que você não faz isso, né? E mudar, né? Porque a gente acha que é só os pais que ensinam os filhos, mas os filhos ensinam muito os pais nessas horas. Com E, certeza. e se começarem a mudar o pensamento, né, da gente reutilizar as coisas, eu acho que é um bom caminho também para. Mas eu acho que essa geração nova, ela já vem sem que. Já nasce com isso, esse instinto, É um sem aplicativo ensinar que eles já nada. baixaram, assim, sabe? Que já tem uma concepção nova, né? Ele já Porque tem uma visão diferente sobre as coisas. muito questionadores sobre as coisas, né? Exato. De entender as coisas de uma forma muito mais clara, mais objetiva, né? Tem Uhum. criança que faz umas perguntas que você fala, como que eu nunca pensei nisso? Sabe? Tipo, é tão óbvio que ela está dizendo e ela tem 5 anos, como que um sistema inteiro, né, na sociedade nunca pensou nisso? E às Pois vezes é. não pensou mesmo, sabe? Não pensou, às vezes é uma falha de estamos evoluindo com isso. É porque a gente está muitas décadas, né, no automático, né? Compra e descarta, compra e descarta. E nunca parou para pensar. Eu acho que essa pandemia veio para isso, né? Pra gente também repensar, assim, muita coisa, muita coisa. Todas as práticas, né? Até no seu caso, que mexe com decoração, assim, eu acho que muitas pessoas devem estar te procurando, de falar assim, poxa, eu quero redecorar minha casa, eu quero dar um novo. Porque você tá mais tempo dentro da sua casa, né? Então você começa a olhar com outros olhos, né? Com mais amor, com querer cuidar, né? E preservar e mudar alguma coisa de lugar, porque você tá o tempo todo dentro da casa, né? Sim.
A pessoa começa a perceber, né? A ter sensações. É, Porque nessa nossa vida muito louca, às vezes a gente saía muito cedo de casa, voltava muito tarde e só dormia, né? Então, na arquitetura a gente fala muito disso, né? Que é casa dormitório. Porque você não fica tempo suficiente para usar as funções da sua casa, você usa o quarto. Tanto que foi por isso que começaram a surgir esses estúdios, essas kitnets minúsculas no centro das cidades, porque porque é era só para pra atender dormir, né? que às vezes nem ficavam de final de semana também. Então, hoje a gente tem, independente da metragem quadrada da sua casa, né, onde é que você está agora, mas você começa a sentir essa casa de uma forma diferente. Você tem mais sensibilidade para ver questão de iluminação. Meu, iluminação, sério, é uma grande reclamação da maior parte das pessoas, é luz. Eu E imagino. aí as pessoas às vezes colocam várias luminárias e luzes e afins meu, abre a janela, A luz natural é a melhor que existe, né? abre a cortina, sabe? Percebe essa luz. E aí a gente vai falar de uma questão que vai muito além da eficiência energética, de você aproveitar a iluminação natural e não gastar recursos naturais Energia. para produzir eletricidade. Você vai Exato. falar também da vitalidade da sua casa. Você vai falar sobre a vitalidade da sua vida, da sua saúde. Então, essa questão de sustentabilidade, ela é cura. Ela é cura para a Para nossa vida, para o todos. nosso corpo, né? A quantidade de pessoas que se sentem mais em paz, mais conectadas quando estão em meio à natureza é total. Então, por que a gente não pode lembrar que a natureza também tem que estar dentro da nossa casa? Então, para ter uma casa equilibrada, uma casa com fluxos energéticos corretos, pensa na natureza. Como seria esse lar se ele estivesse no meio do mato? Ah, tá. Teria planta, teria entrada de luz, teria entrada de ar, não muito exagerado, porque você tem que ter um controle da situação. Teria elementos que se sustentassem ali, né? Então, desde o mobiliário que você pensou antes de você colocá-lo ali naquele local, que eu acho que isso vai casar muito com a ideia de minimalismo, né? Que eu gostei Que tá muito de super em um. alta, estão falando muito, é Sim, bem legal. na verdade, a ideia do minimalismo ela é muito antiga, só que ela pegou mais assim nos últimos 10 anos. O Uhum. minimalismo, nossa, década de 70 já falava sobre isso, que era o menos é mais, né? Tem até um arquiteto, o Mies van der Rohe, que ele é muito famoso e tal. Ele que lançou esse jargão, menos é mais. E hoje é muito usado, né, esse termo, que é o menos, não é que você tem que ter pouco, não é isso. É que você tem que ter o pouco que funciona. Então você tem que ter Que te atenda, né? Não, o que tem, na verdade, que funciona para você. é, Então, às vezes, algumas tendências de minimalismo falam de você ter uma quantidade X de cadeira. Ninguém vai te falar isso. É mínimo para você. Às vezes eu resido apenas com uma pessoa e não recebo visitas. A estrutura da minha casa vai ser muito diferente do que uma pessoa que tem uma família muito grande e recebe convidados todo final de semana. é. Então, o mínimo é o seu mínimo, é o seu essencial para ter uma vida feliz. Porque não é pra gente passar tristeza dentro de casa, não é pra falar, eu não vou ter nada, vou dormir no chão. Não, não é isso. É pra gente ter um equilíbrio entre o que é bom, né, o que é confortável e o que é viável, não só para você, mas pensando você dentro de uma comunidade, né? Que eu Sim. acho que é esse o pensamento, né? E aí Pensamento mais. vem. E aí vem a criatividade se você fez essa adaptação dentro do da sua realidade do minimalismo. Você adapta, você não é de receber alguém, mas você acaba sempre recebendo uma pessoa ou outra, né? E aí você usa a criatividade na hora de pega umas almofadas, senta no chão. Meu, eu sou super desencanada para essas coisas. Nós somos, né? Já Sim, gostei. E acampar também traz muito isso, né? Quem gosta de acampar essas coisas, esse desapego, né? tava Essas vendo coisas. É vídeos, onde eu falei no sente muito sono. Nossa, que maravilha. Quanto mais perto, né? Quanto mais você se conecta, eu acho com que a mais você natureza. leva isso para sua vida. Esse Então, se desapego às você coisas. passa um final de semana num camping e você vê, fala, meu, eu não usei quase nada,
será que tudo que eu tenho, se repensa, né? Será que tudo que eu tenho eu precisava ter mesmo? Né? Nem senti falta daquele guarda-roupa, né? Imenso Exato. que tinha. Então, Aquele acho tanto de roupa, eu usei tantas aqui que durante esse tempo. É será que eu bem isso precisava mesmo. mesmo daquilo, né? Quando eu parei de trabalhar em ambiente corporativo, né, em empresa, eu tive uma grande reflexão sobre isso, porque muita gente que está escutando deve se reconhecer nisso. Às vezes você está num ambiente de escritório e você tem que ter coisas e rotinas que às vezes você fala, meu, eu nunca teria isso. Para se E manter, são né? Pra até, quem tem trabalha com muitos área homens. comercial. Oi, Aline. Oi, Júlia. Gente falando. Quem trabalha, por exemplo, com a área comercial tem que estar sempre bem vestida. Tem uma amiga que trabalha na área comercial, ela tem que estar sempre muito bem vestida, com a unha feita, né? Porque acaba, né, tendo que ter isso daí, né? Por quê, né? E exato. Por quê? Por quê, né? Por que Eu vi que que você falou nos stories sobre. Foi nos stories que você falou sobre acetona, exato. né? Sobre fazer as unhas e tal. Contamina muito o nosso solo. Né? Até aí é um costume tão comum das mulheres, né? De estarem sempre com a unha feita, principalmente se você trabalha no escritório, numa empresa, enfim, que você tem contato com outras pessoas em reunião, sempre tá com a unha feita, pintada e tal. Eu também já fui essa pessoa por anos, Eu né? Não também. ficava com a unha sem fazer. E aí chegou uma hora que eu falei, meu, por quê? né? Tipo, É. por que isso? Então, é um questionamento de todas as nossas certezas, né? De 2017 pra cá que eu comecei a me desapegar a isso, mesmo no escritório. Tipo, eu tava com a unha sempre assim, feita, de limpa, cortadinha, bonitinha, mas não sempre pintada, né? Eu pintava às vezes quando eu tinha um casamento pra ir, essas coisas, e olhe lá. Mas nunca foi minha prioridade isso, né? E aí eu falo, poxa, e nada disso mudava pra mim, né? Quando eu trabalhava no ambiente corporativo, não fazia tanta diferença eu estar com a unha ou não pintada, eu acho. Né? É mais o que você é, o que você passa para as pessoas, né? E só voltando naquele gancho que você falou, né, sobre criatividade, para a gente não se perder, a gente tem 10 minutos. Nossa, passa super rápido, bem que você falou mesmo. Falei para você, né? Só para a gente fazer um gancho com a questão da criatividade, criatividade em tudo, né? Desde desses vários exemplos que você deu sobre os reusos dos elementos em casa, sobre essas novas percepções de coisas pequenas, né? Então, não vou usar um algodão para tirar uma maquiagem, vou usar um O ecopad. Ecopédia. Então, essas coisas pequenas, né? Essa percepção que muda. E também eu acho que, muito para além disso, também na arquitetura e na decoração, das pessoas reutilizarem, consumirem de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, você falou dos móveis, né? Então, repensar os móveis, reutilizar produtos plástico, pneu, pallet, tudo que é resto de coisa, resto, né? De coisas que você achava que não ia mais utilizar, mas dá um novo uso para isso dentro da decoração. O Então, quando GNT você tinha um vê programa aquilo, muito legal sobre isso, né? De que pegava o pneu e fazia um puff com o maravilhoso, celular. super Exato. simples de fazer. Então, na pandemia, eu fico o convite, tá, gente? Aí, agora na pandemia, aproveita o que você pode aprender, reutilizar e recriar. Porque eu acho tão gostoso também. Eu sei que é sofrido, tá? Porque às vezes eu começo a reformar um móvel e falo, meu Deus, por que que eu Como eu comecei comecei, isso? né? Porque Meu Deus, por que eu comecei? Porque no meio você fala, meu, é cansativo. Não vou falar que não é. Você lixar um móvel inteiro, manual, sem lixa elétrica, na mãozinha, passar selante, pintar todo um móvel. Você fazer esses trabalhos são trabalhos manuais, são trabalhos cansativos. Mas você muda muito, né? Eu acho que é o processo. É muito gostoso de você ver algo que você criou, que você produziu, né, com as suas mãos. exato. E no meu caso, para arrumar a casa, decorar, assim, na cozinha, né? Dizendo com os produtos, né? Eu reutilizo tudo. Um exemplo, trouxe aqui essa garrafa de vodka aqui. Virou a garrafa de água.
Tipo, acabou, por que que eu ia jogar fora essa garrafa? Sendo que eu posso usar para colocar água. Sim, Tipo, umas coisas assim. sim. É, Até vou a fazer o vodka quê? da Michelle dá para reutilizar, viu, gente? Tudo. Tequila. O que você tiver de bebida de garrafa legal, você arranca um Apologia. negocinho ali. É, não, eu tenho um monte de amiga que tá bebendo tanto que fala que quando acabar a pandemia vai todo mundo pro AA, né? Porque tá puxado. É, sim. Mas até a garrafa de álcool que você bebe à noite dá para Pois é, reutilizar. dá, tudo dá pra reutilizar, gente. É Dá só para fazer. ter criatividade. Por exemplo, no meu casamento, eu produzi a minha decoração, toda a decoração. Então, eu comprei flores no CEAGESP e fiz a decoração todas com garrafas de vidro. E eram Uhum. de cerveja, daquelas long neck, né? Sei, sei. Então eu produzia toda a minha decoração, toda reciclável, toda reutilizável. A minha sogra trabalha no shopping e aí ela pegou no Outback, em vários restaurantes, restos de coisas, de garrafas, de latas, de coisas que eram descartadas e eu fiz a minha decoração inteira de descarte de restaurante. Então, assim, e ficou maravilhoso, ficou um bom tempo lá no lugar onde eu fiz. Depois eles continuaram usando a decoração, para você ter uma noção, e ficou lá. Então, uma coisa pequena que às vezes pode, né, ser vista de uma nova forma, né? O quanto eu poderia ter Exato. gasto dinheiro, por exemplo, para ter produzido aquilo, além É. de ser sustentável, foi extremamente econômico para mim. Sim. Ai, o que que eu fiz aqui? Eu virei sem querer, porque Aí, eu ia dar um oi pra Julinha. Uma sobrinha minha mandou aqui. Ela entrou aqui, aí a Aline, a Julinha, as pitiquinhas aí, tá vendo? Que já não. começam a ser mais sustentáveis. A Júlia e a Aline aqui. Oi. Uma meninada novinha. Mas já, ela já tem, acho que a conscientização, né? Logo que eu fiz, eu dei para elas os paninhos, então elas usam para comer fruta, essas coisas. Então já tem Já uma tá mudando a conscientização melhor. consciência também, né? Exato. Tá A gente tem acabando o sete tempo, minutos. né? 7 minutos, não, dá tempo. Tá. Ah, uma coisa que eu queria falar aqui que eu achei muito bacana, assim, que eu estava estudando sobre sustentabilidade, que assim apesar de tudo que a gente falou sobre como reutilizar, como usar isso, uma coisa que é muito importante, e aí vai desde essas coisas pequenas da casa, como também a casa como um todo, enfim, que é sobre comprar sustentabilidade. Você já ouviu falar esse termo? Não, Comprar sustentabilidade? É porque assim, esse ainda não. como tudo na vida, meditação, yoga, enfim, tudo que surge de novo, o pessoal acha que pode comprar aquele pacote e virar um status, né? Ah, eu Sim, sou sustentável, ah, eu medito, enfim. Em vez de se relacionar com aquela essência, usar aquilo como um status para se autopromover. Sabe isso? sei. A gente Pra fala falar, tá na muito. moda ser sustentável, é você também. Então a gente fala muito também sobre o comprar sustentabilidade, que na verdade não é isso. Não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar que você tem que ser sustentável agora do jeito que você tá. Então, por exemplo, se você está na sua casa e todos os móveis, você nem sabe de onde veio, tá tudo bem. Já foi feito. Já foi, é daqui pra frente, né? Aconteceu que você vai pegar todos os móveis e fazer um descarte e comprar tudo sustentável para ter o status de sustentável. É. Na verdade, você tem que falar: para, agora eu vou olhar para a minha situação, da minha vida, as formas que eu lido e vou começar a mudar daqui. Então, por exemplo, você falou da bucha vegetal, né? É ótima, mas eu não vou chegar lá na minha cozinha, às vezes, e descartar um pacote de bucha que eu Sim, comprei acaba com ela. e tal. Não é isso, É. né? É você realmente repensar se aquilo faz sentido na sua vida, se vibra de acordo com a sua essência, né? A gente fala muito sobre É. isso. De não só simplesmente repetir padrões e achar que, porque as meninas falaram lá na live, tenho que repetir, porque eu tô fora da, né? Tô fora Não, do é contexto. exatamente. Você entrou num tema, até que eu tinha feito uma anotação sobre isso, né? Tipo, eu sempre gostei muito de comprar coisas de farmácia, sabe? Assim, cosméticos, essas coisas. Então, eu ainda tenho algumas coisas. Então, assim, conforme vai acabando,
eu não vou comprar novos, eu vou usando alternativas daqui para frente mais sustentáveis. Então você pesquisa de onde você está comprando, ou você mesma faz, né? Uhum. O seu produto. E a bucha, eu já queria trocar há muito tempo. Então acabou todas as que eu tinha em casa, agora eu só uso vegetal. Então assim, tá tudo Sim. bem. Eu já É. fiz uma mudança, né? E é assim que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar daqui para frente, né? Fazer essas mudanças assim, naturalmente, né? Sim. Sim, começar a rever as coisas, né? Com mais leveza também, né? Sim, Porque por mais que a gente veja as notícias, às vezes isso pese bastante, porque é complicado mesmo, né? É, a gente precisa levar isso com leveza, né? Falar assim, tá bom, foi feito, o que tá feito, como podemos melhorar? Como eu hoje, do jeito que eu tô, posso ser contribuição para um mundo melhor, né? sim, E fazer isso com calma também, né? é, Por exemplo, na decoração acontece muito isso, né? Tipo, ah, meu, eu quero uma casa nova. Não, não vai ter uma casa nova, né? Você pode ter uma casa nova de um novo parâmetro, né? De sim, você pegar aquele móvel e olhar para ele com novos olhos, de você dar um toque diferente para ele, mas não de tipo resetar e vamos começar de novo, sabe? Como se aquilo nunca tivesse existido. sim, Não funciona dessa forma, né? Então eu queria sim, muito falar sobre isso, porque eu acho que é algo que tem que ser notado, sabe? sim. A gente tem 3 minutos. Vamos Tá. fazer uma mensagem de encerramento. Pode ficar à É. vontade se quiser. Solta o verbo. Ai, que bem. Bom, gente, então é isso. Aproveita essa quarentena para repensar realmente a forma como você consome as coisas na sua casa, atos e hábitos, né, que a gente já tem há muito tempo, por umas coisas mais simples e que a gente impacte menos o nosso planeta, né, em todos os sentidos, tanto de geração de lixo quanto preservar nossos oceanos, os rios, né? E o alimento que vem pra gente, né? Plantar mais, né? No caso da decoração, né? Colocar umas plantinhas naturais, que as abelhinhas vêm aqui para ficar polinizando, etc e tal. E foi um prazer, obrigada por ter aberto essa daí, minha primeira live da vida. É isso. Espero que as pessoas que estavam aqui gostaram, não. Se tiver dúvida também, manda mensagem. Vamos, eu acho que a troca é tudo dentro dessa rede social, né? É, é o mais enriquecedor, assim, é o que a gente tem de positivo. Mi, gratidão Gratidão mesmo, a você. assim, por esse momento, por essa horinha, né? Eu espero que a gente Obrigada. possa estar aqui várias outras vezes. Sim, Gratidão para todo mundo que assistiu também, que esteve aqui com a gente, que trocou, que comentou, que disse oi, que que nem deu prestigiou. pra. É, E é isso que a Michelle falou, né? Então, sermos mais conscientes, estamos todos juntos nessa, né? Ninguém é certo, ninguém é errado, tá todo mundo aprendendo junto e que possamos ser exemplo um para os outros, né? Que possamos e fazer passar isso pra dar frente. certo, porque É, essa nave mãe tá todo mundo aqui, né? Se cair, vai todo mundo. Então, vai todo mundo, ciência, né? E esse amor também, não só por né? nós, mas por todos que estão ao nosso redor, pela natureza, e fazer isso acontecer da forma mais suave e feliz possível, né? Sim, Bom, e muito, gratidão. muito amor, muita luz, gratidão. Obrigada. Obrigada, Má. Um beijo, viu? Saudade de você. Tchau.